forma no qual a nossa web rádio está nesse momento sendo retransmitida. Também, gente, agora a nossa segunda grande novidade, sabe qual é? Porque nós temos agora uma representante lá em Nova York, ela que estava aqui comigo no período do carnaval, desejar uma excelente tarde, excelente domingo para você, Ruth Cruz, diretamente lá de Nova York. Gente, que chique, que chique. Good afternoon. É assim que se diz em inglês? Good afternoon. Olha, será que eu me lembro alguma coisa das aulas de inglês lá da tia Maricota, na escola? Então, em francês, eu sei, c'est facile, c'est bon après-midi. Donc, j'ai parlé maintenant avec Ruth. Gente, a Ruth Cruz, ela é professora de inglês, ela vai estar com um programa aqui, gente, voltado para a cultura americana. Então, é uma grande oportunidade que você tem de aprender sobre a cultura americana e também, gente, quem sabe até você estar lá em Nova York com ela, porque ela vai lançar um projeto no qual ela vai estar ensinando inglês de forma remota, online, e você tem a oportunidade de fazer um intercâmbio. Olha, gente, que chique. Imagine você em Manhattan, andando pelos parques, né, isso pelo parque, qual dos parques mais conhecidos de Nova York, se sentindo naqueles filmes americanos, não é isso, Ruth? Ruth, eu quero desejar para você uma excelente tarde. Vamos começando a nossa programação deste domingo. E você estava com saudade de mim, saudade de mim, Ruth? Entendeu? Eu te faço estava com saudade de escutar a minha voz? Com certeza, Carol. Muito boa tarde, good afternoon. Boa tarde aos nossos ouvintes. Eu estava com saudade, sim, e estou aqui para dizer que é uma honra estar aqui mais uma vez. Agradeço mais uma vez o convite, foi maravilhoso estar com vocês durante o Carnaval. E agora estamos juntos, entrando aqui para a equipe da nossa Web Rádio Brasil Amazon. É uma honra para mim e a gente vai estar com o nosso programa Estrelas em Destaque. É isso aí, gente. A Ruth é só um briefing, porque logo mais ela vai estar falando tudo sobre esse grande programa, Estrelas em Destaque. É um programa que a Ruth vai estar falando, além da cultura americana, ela vai estar ensinando inglês, ela vai estar falando de moda, ela vai estar falando de arte, também ela tem professora, né, Ruth, de teatro. Então, assim, você que tem interesse em artes cênicas, você que tem interesse em cultura americana, você não pode perder esse novo programa que vai estar aqui conosco. E olha, gente, agora eu vou desejar uma boa tarde, toda especial, diretamente para Belém do Pará, porque no programa de hoje nós vamos estar falando sobre economias verdes, gente. Então, o que seria a economia verde? De que forma hoje nós podemos estar desenvolvendo projetos ligados à sustentabilidade? E eu vou falar agora com ele, que é graduando do curso de agronomia, é o Haroldo. Ele vai aqui desejar uma boa tarde para vocês, representante da Enactus, não é isso? Haroldo, ele vai falar aqui um pouquinho do projeto para vocês. O Haroldo, que está com a gente agora, nesse momento, lá em Belém do Pará. É um projeto ligado ao empreendedorismo, principalmente de empreendedorismo aos jovens, que foi uma indicação da professora Natália Guadino. Já manda aqui uma excelente boa tarde a ela, que está acompanhando também a nossa programação. E eu queria que você, Haroldo, falasse brevemente o que é esse projeto que vocês estão desenvolvendo da Enactus. Olá, boa tarde a todo mundo que nos escuta. É um prazer estar aqui. Eu sou Haroldo, faço parte do time Enactus UFRA. A Enactus é uma rede de empreendedorismo social internacional que visa reunir e promover o encontro de jovens acadêmicos, de empresários, de pessoas que estão com a vontade de promover a transformação do mundo e conecta essas pessoas àquelas comunidades que estão precisando. Então, a gente faz essa ponte e fomenta a transformação através de iniciativas empreendedoras alinhadas à economia verde, né, que é o tema do nosso encontro aqui hoje. A economia verde basicamente busca o desenvolvimento sustentável
que passa tanto pela questão ambiental, mas que atravessa também a questão social. É isso aí, gente. Vai ser um programa maravilhoso, porque nós vamos estar aqui, gente, gerando muito conhecimento, muita informação. A Enactus UFRA, que está hoje aqui trazendo conosco como seu representante, o Haroldo, ele vai estar falando desse trabalho incrível, que inclusive já foi premiado nacionalmente, e ela foi fundada em 1998 no Brasil, com o nome de SAIF, não é isso, Haroldo? Exato. A Enactus Internacional foi fundada, de fato, em 98. Aqui na UFRA nós somos um pouco mais recentes, né? Aí nós viemos desde 2014, mas teve um momento ali que parou. Em 2022, nós retomamos as nossas atividades e foi a partir disso que eu entrei de fato, né? E até hoje estamos ativos. Então, gente, no programa de hoje, nós vamos estar aqui trazendo esse tema maravilhoso para vocês. Eu tenho certeza que vai gerar muito conhecimento, muita informação. Então, não perde agora a oportunidade de baixar o nosso aplicativo. Vai lá na Play Store, baixe o aplicativo da Web Rádio Brasil Amazon, ou também nós estamos agora na Apple Store. Então, você vai lá no seu celular, iPhone, você pode baixar o aplicativo. Também tem o nosso site, tem o nosso canal no YouTube, e não esqueça-se, por favor, de seguir as nossas redes sociais. E no segundo bloco do nosso programa, a gente vai estar também entrevistando uma guerreira, é uma querida amiga lá da cidade de Salvaterra, da Ilha do Marajó. Ela é presidente de uma associação de mães e de famílias que são remanescentes de famílias quilombolas. Ela vai estar aqui conosco daqui a pouquinho também falando sobre os trabalhos, de que forma essa associação está desenvolvendo projetos ligados à economia verde. Então, gente, a economia verde, só para a gente já iniciando aqui o nosso programa, e logo daqui a pouco nós vamos chamar música, nós vamos trazer muita informação para vocês neste domingo. A economia verde é uma economia que busca reduzir os riscos ambientais e a escassez ecológica, e que visa o desenvolvimento sustentável sem a degradação do meio ambiente. Ela se relaciona ao conceito de economia ecológica, mas também apresenta um enfoque político. Uma das características distintivas da economia verde em relação aos modelos econômicos precedentes é a valoração direta do capital natural e de serviços ecológicos. Então, gente, será que é possível uma empresa ela gerar receita, ela gerar renda, gerar lucro, mas, paralelamente, ela também desenvolver políticas sustentáveis que visem trazer mais valor a esses trabalhos, ao capital natural, a serviços ecológicos? Tudo isso é o que nós vamos estar aprendendo e estarmos aqui também discutindo o que você também pode estar fazendo como cidadão civil para estar desenvolvendo uma economia verde até mesmo dentro da sua própria casa. Por exemplo, aproveitando espaços na sua casa, espaços naturais, espaços urbanos. Então, é sobre esse tema que nós vamos estar falando no programa de hoje, e logo mais também eu vou estar aqui com a nossa querida amiga, a Rosimar, que ela faz parte da associação da Amirkivuk, tá, gente? A Associação das Mães e Agricultores Remanescentes de Quilombos da Vila União Campinas, lá do arquipélago do Marajó, mais especificamente da cidade de Salvaterra. Agora são 16 horas e 13 minutos, nós vamos chamar música nesse momento, e após o intervalo, você agora vai escutar aquelas músicas regionais maravilhosas. É também um convite para que você venha conhecer o estado do Pará. Haroldo, Ruth, que estão aqui conosco, e você que está acompanhando a nossa programação, gente, é interessante que a gente possa saber. Muitas crenças limitantes são criadas, sabe, Haroldo e Ruth, com relação ao Pará. Tem muita gente aí torcendo contra para que a COP30 não aconteça em Belém do Pará. Mas eu digo tudo isso é porque eles não conhecem a nossa cidade, não conhecem o estado do Pará e o grande potencial que é o nosso estado para servir de modelo também para outros estados e outras nações. Porque o que é bom, gente, o que é bom tem que ser copiado, então não tem problema nenhum. Inclusive, Haroldo, aqui na França, muita gente vai daqui estudar sobre SAFs,
aí no estado do Pará sobre os sistemas agroflorestais, vai estudar sobre os quintais produtivos, vão estudar sobre mesmo os projetos que vocês vêm desenvolvendo, os projetos verdes, e a gente vai entender o que é isso, por isso que eu estou aqui com um especialista nesse momento para a gente conversar sobre isso. Por quê? Porque tem muita coisa boa sendo feita no estado do Pará e muitas vezes você aí no Brasil não valoriza, acredita que a gente é ruim em tudo, estão sempre a reclamar, mas nós somos também referência em muitas áreas. Como a gente aprendeu aqui no último programa, no último domingo, que nós estivemos aqui falando sobre energias renováveis, e um dado que até é surpreendente, o Brasil está à frente de muitas nações com relação à produção de energias renováveis. Então, essa é uma curiosidade, que é algo que realmente marca, porque as pessoas criam uma ideia que é tudo de ruim, né? Uma tendência que nós temos aí no Brasil de valorizarmos o que é de fora. Esquecemos de valorizar aquilo que nós temos de bom. Nós temos aí sol em abundância, uma natureza exuberante, o estado do Pará é magnífico, não somente em belezas naturais, mas também em projetos, em ideias inovadoras e empreendedorismo sustentável. É sobre isso que nós vamos aprender nesse programa deste domingo, do dia 23 de março de 2025. Eu vou chamar umas músicas agora bem regionais aí para estar animando o seu domingo, e no intervalo vamos começar a entrevista com o Haroldo Lobo, representante da Enactus UFRA, da Universidade Federal Rural da Amazônia. Não sai daí, eu volto já já, você está no melhor da programação da COP30, a COP das florestas aqui na Rádio Web Brasil Amazônia. Você está na Web Rádio Brasil Amazon, a voz da Amazônia para o mundo ouvir. Salut à tous et à toutes, je m'appelle Caroline, je suis communicatrice brésilienne. J'invite à tous mes amis et tous nos auditeurs à suivre notre programmation de la Web Radio Brasil Amazon. Ce week-end, on va montrer pour tout le monde les meilleurs des carnavals du Brésil. Je vous attends. Você está na Web Rádio Brasil Amazon, a voz da Amazônia para o mundo ouvir. As notícias do Brasil e do mundo. A reação do mundo tem sido como era de se esperar. A integração de mais de 1 milhão de casos que obtiveram luz verde para residência em Portugal. A denúncia virou caso de polícia. Incêndios no Pantanal devastaram mais de 20 milhões de hectares. A história quase mudou por 2 centímetros. Estão na Rádio Brasil Amazon, a rádio dos brasileiros no exterior. Criado em 1997, o portal radios.com.br é o maior e mais antigo site de rádios online do Brasil. São mais de 20 milhões de acessos mensais. Acesse e ouça milhares de emissoras do mundo todo. Disponível também para Android e iOS em www.radios.com.br. Rádio Brasil Amazon, a voz da Amazônia para o mundo ouvir. Oi, tudo bem? Você busca aumentar as suas vendas, ter mais fluxo no seu comércio? Pois é, nós podemos te ajudar. Assim como você, o seu cliente também ouviu este anúncio. E por aqui, ele pode saber sobre você, seu comércio, o que você oferece, seu WhatsApp, o perfil das suas redes sociais e muito mais. Gostou da ideia? Entre em contato com a gente aqui na rádio e saiba mais.
Agência de viagens, pois não? Alô, eu queria fazer uma reserva num voo para Nova York amanhã à noite. Nova York, ok, momentinho. O senhor prefere viajar pela Tudo Igual, pela Não Interessa ou pela Dá na Mesma? Bom, pode ser tudo igual, dá na mesma. Na verdade, não interessa. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Não existem grandes empresas sem grandes marcas. Anuncie aqui. Web Radio Brasil Amazon, the voice of Amazon, for the world to hear. Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Isso mesmo, basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Você está na Web Rádio Brasil Amazon. A voz da Amazônia para o mundo ouvir. As notícias do Brasil e do mundo. A reação do mundo tem sido como era de se esperar. A integração de mais de 1 milhão de casos que obtiveram luz verde para residência em Portugal. Denúncia virou caso de polícia. Incêndios no Pantanal devastaram mais de 20 milhões de hectares. A história quase mudou por 2 centímetros. Estão na Rádio Brasil Amazon, a rádio dos brasileiros no exterior. Criado em 1997, o portal radios.com.br é o maior e mais antigo site de rádios online do Brasil. São mais de 20 milhões de acessos mensais. Acesse e ouça milhares de emissoras do mundo todo. Disponível também para Android e iOS em www.radios.com.br. Quer ouvir mais de 100 mil rádios em seu celular? Então instale o aplicativo Radiosnet. Acesse radiosnet.com e tenha gratuitamente o melhor e mais rápido aplicativo para ouvir rádios em seu celular. Baixe agora em radiosnet.com. Você sabia que o brasileiro é apaixonado por rádios e que agora pode ouvir mais de 100 mil rádios no celular? Para isso, basta instalar gratuitamente o aplicativo Radiosnet, acessando o site radiosnet.com. O aplicativo Radiosnet é o mais usado no Brasil para se ouvir rádios no celular. Tenha o seu gratuitamente acessando radiosnet.com. Quer ouvir nossa rádio em seu celular ou tablet, em qualquer lugar? Então baixe agora o aplicativo Radiosnet. São milhares de emissoras do mundo todo e você vai ouvir de graça muita música, notícias e esportes. O aplicativo Radiosnet está disponível para o seu smartphone Android e iOS no site radiosnet.com. As notícias do Brasil e do mundo. A reação do mundo tem sido como era de se esperar. A integração de mais de 1 milhão de casos que obtiveram luz verde para residência em Portugal. Denúncia virou caso de polícia. Incêndios no Pantanal devastaram mais de 20 milhões de hectares. A história quase mudou por 2 centímetros. Estão na Rádio Brasil Amazon, a rádio dos brasileiros no exterior. Oi, tudo bem? Você busca aumentar as suas vendas, ter mais fluxo no seu comércio? Pois é, nós podemos te ajudar. Dia dessa alegria do povo paraense, e eu adoro carimbó, gente. Carimbó, que é patrimônio imaterial nacional, gente. É uma música assim que mexe com a gente, que dá aquela alegria. E por falar, gente, em paraense, agora vamos finalmente conversar com ele. Haroldo, pode liberar seu microfone, querido. Agora vamos conversar sobre aquilo que nós nos propomos a fazer hoje, que é falar sobre economia verde. Então, para começar essa entrevista, eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes o que seria a economia verde. A economia verde
aquilo que eu introduzi anteriormente com vocês, né? É o desenvolvimento, mais o desenvolvimento sustentável, considerando as necessidades ambientais, né? E introduzindo na cadeia produtiva materiais que já foram utilizados. Então, passa também pela economia circular, passa pela logística reversa, onde a gente consegue anular essa necessidade de material virgem, né? E dessa capacidade exploratória que nós temos como sociedade. E também passa pela questão social, porque assim, não há nenhuma questão ambiental que não se resolva sem antes também se pensar e se moldar estratégias para que pensar no as questões social. sociais sejam resolvidas também. Então, a economia verde hoje considera todos esses fatores para que a gente consiga se desenvolver, mas se desenvolver de uma forma sustentável, ou seja, que daqui a 100, 200, 300 anos, a gente consiga também ter esse mesmo modelo funcionando para gerações vigentes. Correto. Inclusive a Enactus, que é uma rede de líderes comprometidos em utilizar negócios como um catalisador, gente. Então, para quem não sabe o que é um catalisador, é como você pode acelerar, né? Então, a Enactus, ela tem por esse propósito de estar catalisando para um impacto socioambiental positivo, como você colocou aqui. Capacitando e conectando e engajando jovens a usarem a inovação e o empreendedorismo para resolver problemas mais da sociedade. Então, assim, eu queria perguntar para você, porque muitas pessoas que são apaixonadas pelo empreendedorismo, que usam o empreendedorismo como uma estratégia e uma forma de estar ali gerando emprego e renda e buscando essa autonomia financeira, eu acredito que boa parte não se preocupa com essa questão do aspecto socioambiental. Então, dentro do projeto que vocês estão desenvolvendo na universidade, o objetivo de vocês é estar engajando os jovens, estimulando eles ao empreendedorismo, mas buscando alternativas socioambientais. Seria isso? Exatamente isso. Se puder voltar 2 slides para o slide Nosso Impacto, lá eu consigo descrever melhor qual de fato é o nosso impacto, afinal de contas, né? E o nosso foco de atuação como Enactus, não só como Enactus Ufra, que a Enactus, na verdade, é uma rede internacional. Então, nós estamos aí em mais de 33 países, certo? Aqui no Brasil, nós estamos presentes em praticamente todas as instituições de ensino superior pública, principalmente. Correto. Né? Só aqui no Pará, por exemplo, nós temos mais de 5 universidades, uma delas é a UFRA, que tem a Enactus dentro dos seus campi. É uma rede internacional que está implantada em várias universidades do mundo todo, e inclusive aí no Pará estão presentes em 5 universidades. Mais de 5 universidades aqui no estado. E aí, o nosso foco é justamente esse, é identificar quais são as dores, ou seja, quais são as principais necessidades, os principais gatilhos, né, entraves que a nossa sociedade enfrenta, e identificar soluções que já estão sendo geradas ou soluções inovadoras, né, porque também inovação não é como a gente pensa que é uma coisa nova que nunca ninguém fez. A inovação, você pode pegar um método, ajustar, adaptar aquele método e isso já configura inovação. Então, assim, a gente identifica quais são essas necessidades, vê comunidades, ou seja, vê um grupo de pessoas que necessitam, que demandam e que têm a habilidade prévia de realizar, e nós vamos lá e aceleramos esse processo. Funcionando, levando em consideração o potencial que cada comunidade possui. Exato, porque, assim, também não é uma questão de você chega na comunidade e a pessoa trabalha com pesca artesanal. Ah, não, agora você vai trabalhar com outra coisa. Não, então cada comunidade já faz uma coisa, já tem uma expertise, já tem uma habilidade. Nosso papel é justamente impulsionar.
impulsionar de que forma? De repente, fazer desde o mais simples até o mais complexo. Quando eu falo mais simples, muitas pessoas, principalmente no mercado, né, no comércio, não sabem quanto que lucram, afinal de contas. Então, assim, às vezes a pessoa está trabalhando ali a troco de nada, ou até mesmo com um saldo negativo, mas não consegue ver um retorno daquilo que está fazendo. Exato. Então, o nosso papel é ir lá, estruturar todo esse negócio, ou, como geralmente acontece, levar uma iniciativa para que ele se movimente, e aí mais para frente eu vou falar de quais são essas nossas iniciativas, e com isso a gente consegue impactar positivamente através de geração de renda, mas também através de indicadores ambientais. Como mais para frente eu vou falar. Agora, tem uma pergunta para você. Compreendi, então a Enactus é uma rede internacional que hoje está presente em várias universidades do mundo todo, inclusive aí no Pará estão em mais de 5 universidades. Vocês conhecem a realidade das comunidades, veem que potencial aquela comunidade tem, tenta implantar técnicas e medidas que venham a acelerar esse desenvolvimento, que tragam resultados, né, para essas pessoas, principalmente no desenvolvimento social e financeiro, que é o que muitas comunidades hoje necessitam. Nós vivemos aí no estado do Pará, é um estado que eu digo que, assim como o Brasil, é um estado muito diverso, também muito desigual. Existem algumas cidades aí no Pará, principalmente, que são as grandes cidades, incluindo a nossa metrópole, né, Belém do Pará, aonde se concentra a maior parte da renda, de geração, emprego e renda. Entretanto, nós estamos aí com 144 municípios do nosso estado, como eu sempre digo, é do tamanho da Angola, só para vocês terem uma noção e a proporção do tamanho que é o Pará. Entretanto, eu digo também agora, não só como comunicadora, mas posso também compartilhar com você uma experiência. Trabalhei durante 2 anos como engenheira agrônoma no interior do estado do Pará, uma região muito pobre, de muita escassez, e como você falou, a gente leva ali em consideração as potencialidades que aquela comunidade desenvolve para que a gente possa estar ali apresentando junto com eles, construindo um projeto e trazendo desenvolvimento social e econômico. Então, a minha pergunta para você, como estudante de agronomia, eu queria lhe perguntar o que vocês, por exemplo, sabem. Isso aí eu estou falando de uma experiência, Haroldo, que aconteceu há muitos anos atrás. Estou falando de coisas que aconteceram há mais de 10 anos atrás, um exemplo. Agora, você está vivendo uma nova geração. Então, eu quero te fazer uma pergunta. Do ponto de vista como estudante de agronomia, como representante de uma organização internacional que tem por objetivo acelerar o desenvolvimento social e econômico por meio do empreendedorismo, o que você acredita, Haroldo, assim, que hoje, qual é a maior dificuldade das pessoas que estão no campo? A gente está falando aqui de empreendedorismo rural, né, dentro desse viés. Empreendedorismo verde, que também pode ser desenvolvido na cidade, mas como nós estamos falando de uma universidade de agrárias, mais voltados, eu acredito que com certeza os projetos que vocês fazem estão mais ligados a comunidades no interior do estado, né? Não sei se vocês desenvolvem algo já a nível de Belém, que Belém também tem muitas necessidades, muitas demandas. A gente vai falar isso daqui a pouquinho, também vou conversar com a Ruth, que também está conosco, sobre a questão do lixo da nossa cidade. Mas o que você acredita que hoje, qual é a maior dificuldade que o homem do campo, talvez ele não consiga empreender? Eu vou falar, sabe por quê para vocês, Haroldo? Porque, por exemplo, pessoas, quando a gente fala em agricultura, elas imaginam que é só o agronegócio, né? O agrobusiness, né? Você imagina aquela pessoa ali com aquele trator, trabalhando, enfim. Nem todos vão se tornar os milionários do agronegócio. É importante a gente entender que a agricultura ela é tanto desenvolvida tanto em pequena escala quanto em grande escala. Mas se você está aí ou representando uma organização internacional, com certeza vocês não estão ali para ajudar aquela pessoa que não precisa de ajuda, vocês vão ajudar quem precisa. E hoje, assim, na tua opinião, qual é a maior dificuldade que você acha que essas pessoas que estão lá no campo encontram para começar a empreender? Olha, nós temos, em primeiro lugar, um fator cultural muito forte, né? Onde
se prega pela manutenção desse sistema, ou seja, se eu estou nessa situação, eu vou continuar nessa situação, talvez meu filho melhore um pouco, mas não se tem um engajamento, uma cultura de engajamento forte dentro do campo. Também um outro fator importante é a questão logística. A gente sabe que o estado do Pará é um estado gigante, maior do que muitos países, ou igual, como você falou, é do tamanho da Angola. Exatamente. Onde nós temos uma rede de infraestrutura muito limitada, o que, além de distanciar muito o campo das médias e grandes cidades, dos centros, você acaba também culminando em desafios logísticos a serem enfrentados que encarecem muito o produto, que encarecem a cadeia produtiva de uma maneira geral. Então, do meu ponto de vista, a combinação desses dois fatores, estrutura mais infraestrutura, é o que hoje leva, e também desconhecimento, é o que leva hoje a gente ter uma estrutura rural aqui no estado do Pará, de pequenos agricultores familiares, pouco desenvolvida e pouco elaborada. E aí, assim, Carol, o nosso trabalho, como Enactus UFRA, nós somos do campo, eu sou do campo de Belém. Então, a maior parte das nossas atividades envolvem Belém e a região metropolitana de Belém. Positivo. Nesse momento, exato, está sendo espelhado... Vocês estão desenvolvendo projetos mais a nível de metrópole. A nível de metrópole, mas também com enfoque em agricultura, como eu vou falar mais para frente. Vocês estão vendo aí, agora quem está assistindo, o nosso projeto Biobags, onde, por exemplo, uma dor para nós aqui na capital, nas cidades do entorno, nas outras cidades do norte, na região norte de uma maneira geral, é o caroço de açaí. Porque o caroço de açaí, ele é um resíduo, mas que é tratado hoje como rejeito. Ou seja, ele tem um alto potencial para o reaproveitamento. O caroço de açaí compõe 80% do fruto do açaí. Só para explicar, Haroldo, também para as pessoas que estão acompanhando a nossa programação aqui na Europa, porque nem todo mundo é paraense, tá? Que está escutando o nosso programa. Então, é interessante a gente explicar que o açaí é uma fruta regional, lá do estado do Pará, muito conhecida também no Rio de Janeiro, onde as pessoas fazem mix e tomam com guaraná. Então, esse fruto, gente, que está muito presente ali na floresta, presente no estado do Pará de maneira geral, muitas famílias sobrevivem da venda desse fruto. Então, é uma tradição nossa lá no estado do Pará tomar o líquido que sai desse fruto do açaí. Então, a gente toma ali como se... alguns colocam farinha, alimentos, peixe, charque. Então, é uma tradição nossa, é um prato típico nosso, da nossa região, o açaí. Só que nós temos isso em muita quantidade, não é isso, Haroldo? Então, exato. Só para a gente explicar para as pessoas, porque para nós, falar do açaí é como o maranhense falar do arroz, por exemplo. Então, a gente tem que explicar aqui para as pessoas, como lá no Rio Grande do Sul, eles têm o chimarrão, no Rio de Janeiro o feijãozinho carioca, no Nordeste a carne seca, e no Pará e também em Manaus, no estado do Amazonas, nós temos uma grande quantidade do açaí, desse fruto, né, do açaí. Então, o que o Haroldo está explicando, que também se torna fonte de renda para muitas famílias, principalmente as famílias ribeirinhas. Quem são os ribeirinhos? São as pessoas que moram ali, as famílias que moram em torno ou mesmo dentro das florestas e nas ilhas. Então é interessante a gente explicar, porque são conhecimentos básicos para a gente que está aí no Pará, mas o nosso programa também está alcançando pessoas de outros países, de outras regiões do Brasil. É interessante que a gente possa estar explicando, né, isso, Haroldo? Beleza, então você bem mais didático, né? O açaí é um alimento para nós aqui na região norte de uma maneira geral básica, onde principalmente em famílias de baixa renda, nós temos índices de que o açaí é consumido todo dia, porque é uma cultura agrícola, vamos colocar assim, extrativista, na verdade, presente
muitas das vezes na própria propriedade da pessoa, né? Então, é um alimento em abundância. Então, quando esse fruto chega nas médias e grandes cidades, eles vão ser beneficiados naquilo que a gente conhece como pontos de venda de açaí, batedeiras, né? E aí, esses empreendimentos, eles são geralmente familiares também, são pequenos empreendimentos. E quando o açaí é beneficiado, o processo de beneficiamento, na verdade, é a separação do caroço da polpa. E como eu falei anteriormente para vocês, o caroço de açaí compõe 80% do volume do fruto. Isso gera para nós, somente aqui na região metropolitana de Belém, vou repetir, somente na região metropolitana de Belém, em torno de 16 toneladas de caroço de açaí por dia. Por dia? Volume, exato, é um volume muito expressivo. E como eu falei anteriormente também, o caroço de açaí ele tem potencial para o reaproveitamento. Então, se você puder voltar lá no slide do Biobags e deixar só lá naquele que eu estou segurando uma amostra, o nosso objetivo, portanto, é gerar valor a partir desse insumo que está disponível e está disponível em abundância, possui um baixo custo, hoje é completamente descartado. Então, a nossa proposta é desenvolver um material onde a gente consiga gerar embalagens para substituir as embalagens plásticas de uso único. Esse é um projeto que nós temos em parceria com a professora doutora Dina Bufalino, também da UFRA. Essa amostra que eu estou na foto segurando foi uma amostra desenvolvida por ela, pelo laboratório dela, o Incel, Amazon Cell. E qual a nossa necessidade de gerar, afinal de contas, por que a gente substitui uma embalagem plástica por uma embalagem de caroço de açaí? Em primeiro lugar, porque o caroço de açaí ele é um material biodegradável, né? Ao contrário do que aquela sacola plástica que a gente vai no supermercado e embala, às vezes, 2 sacolas, um único pacote de alimento, né? E olha, só abrindo parêntese, aqui na França, Haroldo, não é assim. Aqui na França, você tem aqui na sua casa, você tem uma sacola reutilizável, que normalmente é de tecido, e você leva para o supermercado, e você lá coloca suas compras, lá não tem ninguém não tem embalador não, filho, é você mesmo que tem que guardar suas compras, e algo que eu achei super interessante, porque você não vai ver esse excesso de sacolas plásticas, só aqui colocando um parênteses, um exemplo naquilo que você está falando, né, que também já seria uma ideia que poderia ser mudada em Belém do Pará, por exemplo. Não, exatamente, é exatamente isso. E o nosso produto, né, ele também não é só para sacola plástica. Ele serve como embalagem para o alimento propriamente dito, uma embalagem de um biscoito, uma bolacha, ou então para você armazenar uma fruta. Enfim, interessante. É um alimento bastante versátil. Com isso a gente consegue obter, a gente consegue sair de um cenário onde o proprietário daquela unidade de beneficiamento de açaí, que é uma propriedade pequena, não tem um capital de giro tão grande, ele precisa pagar para que alguém tire aquele caroço de açaí da frente da loja dele. E nós saímos desse cenário para um cenário onde ele recebe por isso, onde olha que interessante, uma maior renda complementar. E quem é que paga por isso? Então quer dizer que, por exemplo, o tiozinho lá, o tio Manuel, o tio João, lá o batedor de açaí lá do bairro agora do Guamá, da Marambaia, da Pedreira, ele vai pegar no final do dia, após ele ter tirado toda ali a polpa do açaí, ter ficado só o caroço, ele vai vender esse caroço, é isso? Exatamente. O projeto Biobags ele é um projeto insight, ou seja, nós estamos estruturando. Nós temos outros projetos em outros níveis de maturidade, como nós chamamos. Mas é justamente isso. Diariamente, por ser um resíduo orgânico, ocorre essa coleta. No momento da coleta, você tem uma mensuração, né, dos padrões do resíduo, peso, tudo mais, qualidade. E aí, a partir disso, o proprietário ele recebe por esse produto, sim. Mas aí a minha pergunta é, quem é que vai pagar?
E quem está pagando, por que paga? Quem que ele paga, ganha com isso? Bom, vamos imaginar um cenário das sacolas, né? Como eu destaquei, essa fórmula a gente consegue gerar vários produtos. Mas vamos pensar na sacola. Quem paga pela sacola? Olha, aqui na França, quem paga somos nós, os consumidores. Eles colocam lá disponíveis umas sacolas reutilizáveis. Normalmente aqui é em torno de, no máximo, €1 você paga uma sacolinha dessa. E aí você, quando vai ao supermercado, leva consigo e quando você vem, traz consigo também. E normalmente aqui não é assim como no Brasil, que você tem várias aquelas sacolas plásticas no supermercado, tem um embalador, mas somos nós que pagamos. Mas exatamente. A linha de raciocínio é a mesma. Aqui no Pará, como você sabe, é diferente. Exceto tem algumas redes supermercadistas que você tem esse mesmo esquema que você está falando aí. Mas na maioria dos casos, a sacola fica lá à vontade para você pegar e embalar suas compras. Mas alguém paga por aquilo. A rede do supermercado pagou por aquilo. E na realidade, quem paga por aquilo somos nós, porque o preço está embutido. Então, a ideia, o modelo de negócio é o mesmo. Alguém vai pagar, a rede supermercadista vai pagar, o cliente vai pagar. O cliente, nesse caso, não é o cliente final, que sou eu, mas é o comércio. Eu compreendi. Mas a minha pergunta seria, por exemplo, para quem vai coletar ali o caroço do açaí no estabelecimento lá do batedor. Quem é que está comprando esse caroço de açaí? São empresas, o poder público, a iniciativa privada? Quem seria? Então, o projeto Biobags, ele é um projeto... ele é pensado para ser um projeto autossustentável economicamente. Claro, como todo e qualquer negócio precisa se sustentar. Então, quem paga por esse insumo é o próprio projeto. E aí a gente não pensa que todos os pontos de Belém vão ser atendidos. Isso vai variar da demanda do projeto num determinado momento. Entendi. Agora que é uma ideia formidável. Imagina você, se todos os batedores de açaí, inclusive eu conheço uma pessoa em Belém, que ele faz parte ele é presidente de uma associação de batedores de açaí. Olha, gente, só para vocês terem uma noção, eu acho que em cada bairro de Belém deve ter uns 20 ou 30 batedores de açaí. E desde criança eu sempre observei isso que você está falando mesmo. Olha, eu lembro que eu ia comprar açaí e sempre vi, às vezes, até as pessoas colocando naqueles sacos, sabe? Aqueles sacos de farinha. E aquilo, às vezes, até ia para o ralo, se desperdiçava. Então, a ideia de vocês vocês fazem a coleta, vocês reaproveitam esse caroço e transformam eles dão outra utilidade, em outra matéria. O projeto Biobags, o escopo dele inteiro é esse. Como eu falei, nós estamos com ele ainda em fase de insight, ou seja, planejamento. E agora, para passar para um projeto onde nós já avançamos bastante, eu peço para você passar o slide, por favor. Produção! Aqui eu tenho que fazer produção! Gosto de programas, sabe? Produção, slide, por favor, avance. Bom, enquanto o projeto Empoderate, para avançar dois slides, na verdade. Enquanto passa, vou já introduzir. Mais um, por favor, Empoderate. O projeto Empoderate foi um projeto em que nós desenvolvemos com o maior número de pessoas. São, na verdade, porque o projeto continua ativo, em torno de 100 mulheres, né? E esse projeto atende qual o perfil dessa mulher? É aquela vizinha que faz um bolo e coloca na frente da casa para vender, é aquela conhecida, né? Aquela conhecida. Vai vender o tacacá na porta de casa. Exato, que faz salgadinho para vender na internet, o salgadinho sem coxinhas, aquela coisa toda. Super me interessei. Então vamos lá, vamos conhecer o projeto. Porque, igual eu falei para você, muitas das vezes a pessoa não sabe quanto que está entrando, quanto que está saindo, não sabe qual é o lucro. Né? Então, isso só o fato de você conseguir estruturar essa questão contábil, vamos colocar assim a palavra, sim, entendi. Empreendedor,
já é um salto muito grande. Mas, paralelamente a isso, nós fizemos também diversas capacitações, por exemplo, de qualidade de alimentos, segurança de alimentos, de embalagens, de marketing, para agregar ainda mais valor no produto delas. Então, eu compreendi. Vocês dão suporte financeiro, contábil, para a pessoa entender o que é capital de giro, o que eu posso gastar, o que eu não devo, o que é capital fixo. Né? Isso é eu acredito fazer para distinguir o meu produto para os outros 1000 produtos iguais que estão aí no mercado. Você falou agora algo muito interessante, concorrência. Olha, Haroldo, eu quero te dizer que eu não acredito que existe concorrência. Ainda hoje eu estava conversando com um amigo meu que está, mandar abraço para ele, que ele está agora na nossa escuta, lá de Recife, está acompanhando a nossa programação, o Gomes Filho, forte abraço para você, querido. Esteve também aqui conosco durante os nossos programas de carnaval, e eu estava falando justamente para ele isso. Carol Rezende, eu acredito que não existe concorrência. A minha concorrência é comigo mesmo. Em que sentido? Porque eu acredito que cada pessoa tem sua identidade, cada pessoa tem sua marca, tem sua pegada, tem seu público. Se eu for pensar nisso, existem várias web rádios no mundo todo, mas vai ter aquele público que vai se identificar com a minha, vai se identificar com a minha voz, com a minha dinâmica, com o meu entusiasmo, com o meu carisma, enfim. Então, cada pessoa tem a sua individualidade. Agora, a gente está falando aqui de uma realidade de Brasil, tá, gente? Por quê? Tem uma coisa muito boa aí no Brasil que eu sinto muita falta aqui, Haroldo, aqui na França. Eu vou te dizer o que é essa liberdade em empreender. Por quê? Eu posso te falar de 2 países que eu já passei uma temporada também em Portugal, 2 meses, mas mais tempo aqui na França. Aqui na França, você... jamais, pelo menos na cidade onde eu estou. Tem muita gente que faz isso aí, principalmente em Paris, que a gente chama aqui trabalho ao black, trabalho ao negro, que são trabalhos não declarados, porque aqui na França é proibido você trabalhar sem declarar ao governo. Então, aqui o sistema patronal é muito forte, aquela relação patrão, empregado, chefe, empregado, você compreende? Então, aqui, Haroldo, você não vai ver essa liberdade que, por exemplo, uma pessoa, vamos supor, hoje não tenho nada em casa para comer. A dona Maria teve uma ideia. E eu conheço isso no meu bairro, lá na Marambaia, muita gente fez e faz, e continua fazendo e prosperou fazendo isso. Foi lá, pegou aquela receita da avó, da tia, fez um bolo gostoso, colocou na porta de casa com suco, com refrigerante para vender e fez dinheiro. Você vê pessoas em Belém que saem para vender pipoca na rua, mas traz dinheiro para dentro de casa no final do dia. Pessoas que saem para vender água, pessoas que saem para vender açaí, sorvete, cerveja, o que for. Então, aí no Brasil, nós temos algo que não tem aqui na França. Pelo menos tem, mas muito discretamente e nem pode. Muitas pessoas acabam até empreendendo em casa, até escondido. Né, aquela cabeleireira que quer fazer seu cabelo, aquela manicure que quer fazer uma unha, por exemplo, para a comunidade brasileira, uma esteticista, enfim. Então, aí nós temos algo que eu acredito que o povo brasileiro podia valorizar mais, que é esse empreendedorismo. Porém, muitos estão trabalhando de maneira informal, e eu compreendi, e vocês dão esse suporte, que eles não possuem esse conhecimento contábil, até mesmo técnico, no sentido de entender a visão do negócio dele, entender que capital ele está trabalhando. E olha, eu vou te falar uma coisa, Haroldo, quando eu cheguei aqui na França, eu estou aqui no sudeste da França, eu estou numa cidade que se chama Bordeaux, capital internacional do vinho. Se você gosta de vinho, venha para cá, que aqui é a capital internacional do vinho. Eu vou mandar também uma caixa aí para vocês, para a Enactus, para a equipe de vocês. Mas, quando eu cheguei aqui falando em empreendedorismo, as pessoas me olhavam aqui, parece que estavam olhando para um ET, sabe? Foi assim, um alienígena. Por quê? Porque não é comum, tu compreendes? Não é tão natural. Então, essa visão empreendedora, esse espírito aguerrido do brasileiro, mesmo que ele não esteja talvez até desempregado, fora de um trabalho formal, ou queira viver essa liberdade financeira, que é algo que faz falta aqui. Então, a Enactus, nesse sentido, vocês oferecem esse suporte técnico para a pessoa, vamos expor assim, dispõe esse conhecimento. É de forma gratuita esse
sentido de contabilidade? Exato. O projeto, todos os nossos projetos, eles são gratuitos para as comunidades, né? O que nós buscamos para nos fomentar é parceria com empresas que estão alinhadas ao princípio do ESG e que têm aí a disponibilidade, o interesse e a vontade de estar colaborando com iniciativas sustentáveis no seu território. No caso do projeto Empoderarte, o parceiro dele foi a empresa Suzano, né? Conheço, já estive lá em Dom Eliseu, já estive lá fazendo uma entrevista, né, na Suzano. Eles trabalham com celulose. Exato, com papel e celulose, né? Sim. Que até antes o nome era Suzano Papel e Celulose. A gente já abriu para o mercado e ficou só Suzano S.A. Então, eles têm uma unidade também, Fabril, aqui na região urbana mesmo da cidade, em Belém, num bairro chamado de Sacramento. E o projeto Empoderarte, ele foi desenvolvido com pessoas do bairro da Sacramento e do entorno, né? Do distrito da Sacramento, que envolve aí outros bairros da cidade, mas que se concentra por ali, pelos arredores da fábrica. Também tivemos outro projeto, o projeto Empoderarte, só para finalizar ele, foi um projeto nosso de sucesso, ainda está ativo. A partir dele, nós já temos outros polos de aplicação desse projeto, ou seja, conseguimos expandir. Isso é muito interessante. Porque e essas mulheres no bairro da Sacramento, elas trabalham com o quê? O que elas estavam produzindo? Olha, é justamente isso. É salgadinhos de festa, aqueles kit festa, ou é só bolo. Tem outras que produzem só sucos. Então, são aquelas frutas maravilhosas aqui da Amazônia. Então, tem gente que faz suco de cupuaçu, suco de bacuri, suco de caperibá, né? E pega assim, essa matéria-prima que está disponível na natureza, não vai vender de qualquer forma, com certeza, né? Vai estar ali oferecendo talvez uma embalagem diferenciada, um produto diferenciado, vai se posicionar nas redes sociais para se tornar a marca conhecida. Exato, é isso. É você posicionar aquele pequeno empreendedor como, de fato, um empreendedor, com a seriedade de um empreendedor, com a qualidade que o mercado não só espera, mas se surpreende ao pegar aquele quitute e provar e falar: que delícia, agora eu já sei de quem que eu vou comprar, vai ser dessa pessoa. E pronto, é isso que a gente quer com o projeto Empoderarte. Agora, uma pergunta. Pessoas fazem, confeccionam artesanatos também. Aí nós vamos para o lado das biojoias, né? Caroço do açaí, que eu acabei de falar, que é um puta problema. Dá para você fazer menino, colar. olha a palavra, você está na rádio. Perdão. Gente, é gíria do Pará. Sim, é um grosso problema, vamos colocar assim. Aí você tem colares, você tem pulseiras, você tem brincos lindos e maravilhosos que hoje são conhecidos e que são valorizados como biojoias. Né? Verdade. Então, e essas mulheres, elas fazem também isso. Né? Então, olha, deixa eu falar para ti, Haroldo, que aqui... Carol, valorizando valorizando a cultura do nosso próprio estado, a cultura da nossa região. Olha, gente, também só para explicar para vocês, porque eu já vi aqui na França, francesas comercializando biojoias vindas da Amazônia, vindas de sementes e frutos da Amazônia. Agora, minha pergunta para você falou que é um case de sucesso, o trabalho Empoderarte, esse trabalho que vocês fazem com mulheres, principalmente nas periferias aí dos bairros de Belém. Quais são os resultados que tu podes apontar para nós com relação, por exemplo, essas mulheres? O que elas falaram assim? Nossa, antes a minha situação era X e hoje, após essa consultoria, esse trabalho de vocês, da Enactus, que vocês realizam junto com elas, que resultados essas mulheres conseguiram, por exemplo, alcançar e avançar? Houveram resultados expressivos, sim. Para nós, o projeto Empoderarte é muito particular, no sentido de mensuração desses indicadores, Carol. Porque como nós temos um perfil
muito amplo da nossa comunidade, igual eu falei para você, mais de 100 mulheres. Então, isso, mensurar esses dados, como que o impacto chega em cada uma, né? Cada uma recebe esse impacto de forma diferente. Mas teve bastante, sim, até porque nós promovemos feiras para que elas comercializem. Outro dia nós estávamos no Hangar, que você sabe que é um centro de convenções importante aqui em Belém, junto com outros empreendedores também de peso, né, que fazem também essas questões de sustentabilidade, negócios sustentáveis. Nós estávamos lá expondo os produtos, inclusive não só para visualização, mas para comercialização. Então, todas essas iniciativas são oportunidades para que essas empreendedoras elas sejam conhecidas e que também consigam dar um escoamento para os seus produtos. Um exemplo disso também, eu até lembrar você, com certeza você conhece, é a feira que acontece na Praça da República todo domingo. Então a gente vê ali uma reunião de artesãos, de mulheres que também trabalham com comidas nesse sentido. Aproveitando esse gancho do que você está falando, de feiras, eventos, negócios, oportunidades que essas mulheres e grupos de mulheres empreendedoras estão tendo para comercializar seus produtos. Como é que você vê hoje, como estudante de agronomia, como consultor da Enactus e como um cidadão também de Belém do Pará, a COP30? Você acredita que essas mulheres, por exemplo, você chega hoje nos bairros da Sacramento, da Marambaia, da Pedreira, do Marco, do Guamá, enfim, muitos bairros, né, na nossa cidade. Você chegar nesses locais, você fala assim, você acredita que essas pessoas elas vão ter um acesso fácil à COP30? Você acredita que a COP vai dar oportunidade para que essas pessoas que estão aí, principalmente na cidade onde vai acontecer o evento, tenham para tornar suas marcas e seus empreendimentos conhecidos? Por quê? Falar de economia verde é óbvio, é estarmos falando aqui de pessoas que estão aí na nossa Amazônia, aí no estado do Pará, na nossa capital, usando os recursos naturais que estão disponíveis na natureza, transformando isso em matérias-primas, transformando isso em produtos comercializáveis e utilizáveis pelas pessoas. Mas a minha questão é, como é que talvez esse empreendedor esteja vendo a COP, ou ele acha que vai ser um evento só para almofadinha, para gravatinha, para gente que vem, porque é assim, tem, como você fala, a questão cultural. A pessoa que está aqui, vamos imaginar a sociedade como uma pirâmide, a pessoa que está na base da pirâmide, ela acredita que para fazer essa ascensão social é algo muito difícil para ela, é algo fora da sua realidade. Então, você imagina, e para as pessoas que estão nas periferias, chegar nos grandes centros, fazer com que seu produto seja consumido pelas pessoas que têm um poder aquisitivo mais alto, em Belém do Pará, já é difícil. Fico imaginando como é que essa pessoa vai se aproximar de um gringo, como a gente chama aí, né, de um estrangeiro, de alguém que está chegando aí de fora. Como é que, na tua opinião, o que você acredita que é possível fazer para que possa estar aproximando esses empreendedores locais com o evento da COP, para que eles tenham oportunidade, voz e vez de mostrar a nossa cultura do Pará através do empreendedorismo verde? Olha, Carol, a desigualdade, ela também atravessa, não também, mas atravessa principalmente a questão das oportunidades, né? Então, acaba que essas pessoas que estão desenvolvendo essas novas estratégias, esses pequenos empreendedores, se essas pessoas não redobrarem a força, não redobrarem a determinação. A sua determinação, exato, obrigado, Carol, essas pessoas vão ficar para trás, sim. Porque nós temos aí, vamos pensar, já teve gente que chegou para mim e falou assim, ó, a COP30 para nós nada mais é do que uma feira de negócios. Falei, tá agora, bom. Agora saber se eu vou ter
espaço e se eu vou ter De vez para fato. entrar nessa feira De de fato, negócios. agora a questão é o seguinte, além dessa de que será que eu vou ter espaço, tem outra coisa, que dessa vez que nesse contexto é uma oportunidade. Não é uma feira de negócios em Dubai, não é uma feira de negócios no Azerbaijão, como no foi ano Azerbaijão, passado. aonde foi. É uma feira de negócios na Amazônia. Então, o investidor que vier para essa feira de negócios já é um investidor que está inclinado pela localização da onde vai ocorrer, Sim. a investir em negócios da Amazônia. Então, isso já é uma oportunidade agregada à oportunidade primária. Você entende? Então, é de fato um momento muito importante para que pequenos, médios empresários que têm essas soluções alinhadas com a sustentabilidade consigam captar investimento e expandirem os seus negócios. Agora, uma notícia que eu estava tomando ciência tempo desse é que quando teve o G20 no Rio de Janeiro, o que o governo brasileiro fez? Incluiu a parte do G20 social, onde abriu para que organizações da sociedade civil, negócios, tivessem uma participação no evento como um todo. E na COP30, a ideia é você também ter um espaço voltado para que a sociedade participe e interaja. Eu acho isso muito importante, porque é justamente através desses espaços onde as pessoas vão conseguir estar atuando. Só que nós temos uma questão. O Brasil é um país muito grande. Nós temos 212 milhões de habitantes, né? Então, o evento, por mais que ele seja na Amazônia, é um evento dos brasileiros. Exatamente. Então, a gente não vai ter ali 100%, só porque é em Belém, 100% das pessoas que vão estar lá expondo vão ser de Belém. Não, nós vamos ter toda essa diversidade, porque o nosso país é diverso, sabe? Então, assim, mais uma coisa que eu garanto para você é que oportunidades tem. Porque hoje aqui em Belém nós temos, por exemplo, consultores que chegam na cidade para identificar quais negócios são de interesse ou não. E leva para os outros estados onde concentra-se o mercado. Ou até outros países, São Paulo, né? outros países, exato, para poder captar investimento para esses negócios. Nós estamos vivendo isso hoje. Então, basta a gente ter uma conexão de quem precisa para quem está com a disponibilidade e com o interesse de investir, né? E é justamente essa conexão que é difícil. Porque... Aí que entra a minha pergunta que eu quero fazer para ti, Haroldo, o gatilho. Por exemplo, vamos supor, eu sou um empresário. Você sabe que o empresário ele quer ter o quê? Ele quer ter lucro. Então, o que nós, né, como geradores de conteúdo, como técnicos, pessoas que estão buscando estar estimulando o empreendedorismo social e ambiental, que estímulo, quais são os gatilhos que eu posso dar a esse empresário para que ele sinta que vale a pena investir em projetos como, por exemplo, da Enactus? Por quê? Ele tem que ter uma contrapartida, por exemplo. Então, a minha pergunta é, o que eu poderia hoje, por exemplo, apresentar? Eu conheço pessoas aí que trabalham com lixo no Pará, com reciclagem. Conheço pessoas que estão, um amigo meu que inclusive vai participar também aqui do nosso programa, que já está produzindo café do açaí, que é uma inovação. Né? Café já existe, mas ela está fazendo café do açaí. Existem, enfim, vários projetos empreendedores inovadores, mas, como você falou, precisa-se de investidores. O que o investidor ele ganha ao estar depositando dinheiro, confiança num projeto social e ambiental? Qual é a contrapartida que essas empresas podem ter? Olha, Carol, de fato, isso é uma dificuldade. Por falta de conhecimento mesmo e pela questão nossa aqui no Brasil, onde a gente tem um mercado financeiro muito presente em outras regiões do nosso país e não aqui na Amazônia. Então, por exemplo, eu, com o projeto do Caroço do Açaí e tal, já escutei que esse é um problema muito pequeno, que é um problema muito regional. A pessoa esquecendo ou desconhecendo que na Amazônia nós somos 24 milhões de habitantes, então nós
nós somos por si só um mercado. Sim. Isso é puro E um senhor desconhecimento. mercado. Só para vocês terem noção, Portugal são 10 milhões de habitantes. Então, para você ter noção que o nosso estado supera o número populacional até mesmo de grandes países, né? Grandes, não digo em tamanho, mas que é considerado economias mais estáveis que a nossa. Agora, por outro lado, também é importante nós estarmos frisando aqui que o empresário que investe em projetos socioambientais, ele é mais bem visto no mercado. E também nós temos hoje, dentro da Bolsa de Valores, né, um mercado que opera nesse sentido, especificamente com projetos sociais ambientais. E temos aí vários exemplos, como a empresa Vale do Rio Doce, a Hidro, e entre tantas outras. Eu acredito. Agora, a minha pergunta, você falou que vocês também cuidam da parte contábil. Existem, por exemplo, essa é uma questão, uma dúvida que eu tenho, que eu acredito que isso seria um gatilho para se usar quando você apresenta um projeto socioambiental para ajudar comunidades, seja urbanas ou rurais. Quando o empresário ele investe em projetos socioambientais, ele tem redução nos impostos daquela empresa? Então, é exatamente isso, né? Complementando a resposta, o que estimula um investidor a entrar com um negócio sustentável, apoiar um negócio sustentável? Bom, hoje no Brasil nós temos uma série de dispositivos legais que garantem para o investidor, para a empresa, descontos, né, nos impostos tributários, né, onde no final das contas, na ponta do lápis ali, compensa. É um estímulo que volta para a empresa através desses descontos do Estado, né? Mas também nós temos a questão do mercado propriamente dita, que hoje em dia não é mais um diferencial você estar alinhado aos pilares da sustentabilidade. Hoje em dia é cada vez mais obrigatório para o mercado. Então, se você vê uma empresa com a imagem toda alicerçada em polêmicas ambientais, em polêmicas sociais, né? Antigamente até aquilo passava, mas hoje em dia é feio para a imagem da empresa. Pelo contrário, as empresas que promovem questões de sustentabilidade internas e externas, que valorizam as comunidades nos seus territórios, né? São empresas bem vistas, alinhadas ao ESG, que estão preocupadas. Às vezes poderiam fazer muito mais do que fazem, mas só pelo fato de fazerem aquele pouco já é um diferencial. Então, nós temos aí esses dispositivos legais e também a questão do perfil e da necessidade de mercado que nós estamos vivendo hoje e que só tende a aumentar e a se intensificar com o passar do tempo e com o avanço também da degradação ambiental que a gente vê hoje no mundo acontecendo. Olha, gente, é muito conteúdo, é muita informação, graças a Deus por isso, não? Estamos aí nos aproximando a mais de 1 hora de programação. Olha aqui, eu estou conversando com ele, que é da Enactus UFRA. Ele é graduando Haroldo do curso de Agronomia, diretor de RH, pré-auditor e líder de projetos. E com isso, olha só, compartilhando aqui um pouquinho da história do Haroldo, ele foi reconhecido como o top 60 jovens talentos do Brasil e o top 3 universitários do ano pela rede da Enactus Brasil. Haroldo, eu sei que tem muita coisa aqui para compartilhar, muito conhecimento, muita informação. É sempre bom sabermos que a gente pode estar aqui engrandecendo a nossa web rádio, cumprindo esse papel como comunicadores, levando informação, proporcionando com que as pessoas possam refletir e automaticamente gerar aí uma mudança de comportamento. Então, é isso que a gente busca, né? Transformar a sociedade, seja por ações diretas ou indiretas, e também aqui através desta plataforma de comunicação internacional, que é a Web Rádio. Haroldo, aqui são 17 horas e 13 minutos. Eu vou convidar você para o
para o próximo programa, porque no próximo programa a nossa querida amiga, a professora Natália, ela vai estar também aqui conosco, ela foi premiada também como professora empreendedora do ano. Então, eu vou convidar você para continuar conosco no próximo programa, porque nós temos aqui muito conteúdo e informação. Mas, antes de encerrar a sua participação, eu queria que você deixasse aqui o recado para a sociedade, sua mensagem relacionada à economia verde e o trabalho que vocês vêm desenvolvendo a nível de universidade, a nível de Enactus, e impactando na nossa sociedade em Belém do Pará. E também, se você quiser citar aqui a sua equipe, os principais outros projetos que não foram citados, e convidando também as pessoas, estudantes, e quem sabe agora, né, Haroldo, também, aquela pessoa aí que talvez já desistiu de estudar, muitos jovens a gente vê em Belém do Pará, na nossa cidade, se perdendo nas drogas, no álcool, e sabermos, né, que a universidade está aí, aberta para todos, a universidade pública, gratuita, o qual eu também já estudei, tive a oportunidade, já andei muito com aquele bandejão ali no restaurante universitário, graças a Deus por ele, que tem alimentado e sustentado muitos alunos, já peguei muito ônibus lotado, meu filho, na vida, para ir para a universidade, greves, enfim. Então, eu sou fruto de uma universidade pública. Então, eu aqui gosto de ressaltar isso, porque eu fico triste quando muitas pessoas, de uma forma alienada, querem associar a universidade pública a vândalos, a vagabundos, a viciados. Eu fico muito triste por isso, porque nós estamos aqui tendo a oportunidade de estar mostrando que aí em Belém do Pará e na Amazônia, assim como eu sei que em outros estados também do Brasil, a universidade também é um espaço de construção, de conhecimento, de informação, de ciência, e você trazendo aqui, mostrando que vocês a nível de universidade estão fazendo para ajudar os empreendedores locais aí da nossa cidade de Belém do Pará. Então, deixe sua mensagem. Bom, convite aceito para o próximo programa. Agora que eu ia entrar no nosso case de mais sucesso, que é Não, mas você pode falar então, filho, para encerrar com chave de ouro. Não, então vamos deixar para o próximo programa. Então deixa. Eles vão ficar com a vontade de assistir, de estar presente. Mas dá só um briefing, é sobre o que esse case? Dá só um briefing. É um projeto nosso, onde a gente chegou a reciclar em torno de 40 mil garrafas PET todos os meses. Isso para produzir vassouras sustentáveis, aquelas vassouras de garrafa PET, não sei se aí na França tem. Então, pois com isso, maravilha. É um produto que um produto final, nós conseguimos ter um produto final com uma qualidade superior ao produto convencional, ou seja, a vassoura convencional, até porque, vamos pensar, Carol, a garrafa PET na natureza não dura 450 anos, então na vassoura também tem uma alta durabilidade. Então é um produto extremamente durável, é um produto muito valorizado, com um valor agregado muito interessante, e a gente conseguiu gerar uma renda bastante significativa e até mesmo a principal fonte de renda para muitas famílias, também no bairro da Sacramento, com o apoio da Suzano e da BIC. Então, olha só, então eu vou aproveitar, Haroldo, e já deixar aqui uma mensagem que nós vamos falar sobre o lixo. Vamos falar sobre o lixo domingo que vem? A lei também continuarmos nesse debate aqui falando sobre o empreendedorismo, que a professora Natália Guarino vai participar conosco. Por quê? Porque eu quero entender por que aquela praga daquele aterro sanitário, desculpe a expressão, gente, eu estou falando de um lixão a céu aberto que tem lá em Marituba. Por que ninguém traz uma solução para aquilo? Eu falo porque, Haroldo, eu já estive, Carolzinha aqui, em carne e osso, já estive lá, em frente ao aterro sanitário, fui ver com os meus olhos. Aquela montanha gigantesca de lixo. E o pior, famílias que moram ali no entorno, crianças. E enquanto eu estava aí no Brasil, todo ano nós realizávamos trabalhos voluntários, sociais, levávamos brinquedos, fazíamos um café da manhã ali durante o Natal, com as crianças que moram em torno do aterro sanitário de Marituba, que é um grande lixão a céu aberto. E se tem algo, gente, que dói na alma, que eu sei que o pessoal vai ter um trabalho gigantesco,
aí na gestão pública, municipal, estadual, em todas as esferas, é trazermos uma solução para o lixo em Belém. Porque, gente, faz sentido a gente fazer uma COP30 que fala de meio ambiente, de sustentabilidade, de clima, mas principalmente aí voltado ao meio ambiente, estarmos comendo caviar em cima do lixo, vamos colocar assim, entendeu? E esse projeto ele conversa muito com essa crise, né, que eu chamo de crise do lixo aqui em Belém, que nós enfrentamos. Sim. E aí no próximo domingo, então, me estendo mais nesse assunto, mas que nós enfrentamos em Belém um imbróglio judicial de que o aterro fecha, não fecha, recebe, não recebe, abre, não abre. Olha, pelo visto, você está por dentro do assunto. Estou por dentro, ao ponto em que os moradores, principalmente das periferias, né, tiveram que queimar o seu próprio lixo para poder dar uma destinação para esse resíduo de alguma maneira. E quando você tem uma metrópole de 1,5 milhões de pessoas queimando os seus resíduos para destinar... Meu Deus do céu. Então, a gente tem uma crise que atravessa a questão da zeladoria urbana. Sim. E chega numa questão de saúde pública, já que muitos itens, quando submetidos à queima, liberam gases tóxicos, e isso culminou num estudo feito pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará, a SEMAS Pará, em parceria com o Evandro Chagas, também aqui do Estado, que identificou anomalias na poeira domiciliar, ou seja, na atmosfera, identificou anomalias na água potável, entre aspas, potável. Água contaminada. Exatamente. E tudo isso devido a essa questão da fumaça gerada pela queima do lixo, quando teve esse movimento de paralisação de coleta dos resíduos sólidos urbanos aqui na capital de Belém do Pará, a principal cidade do estado do Pará. Então, é um assunto que a gente pode se aprofundar melhor no domingo que vem. Já fica o convite para os telespectadores. E agradeço a Carol pelo convite. Muito obrigado, Carol. Muito obrigado ao programa e muito obrigado a quem nos assistiu até aqui. Imagina, Haroldo, nós que agradecemos você pela sua disponibilidade. Sabemos que domingo é um dia que normalmente aí em Belém do Pará as pessoas agora estão reunindo com as suas famílias, fazendo aquele churrasco ou descansando, mas você tirou esse tempinho aqui para estar conosco, compartilhando. Eu fico muito feliz de saber que nós temos hoje jovens aí em Belém do Pará que estão buscando fazer a diferença. Em primeiro lugar, estão capacitando-se, estão entrando na universidade, ainda que seja difícil, mas não é impossível. Então, gente, vale a pena estudar. Nunca diga que não vale a pena estudar porque vou pelo caminho mais fácil. Talvez você esteja agora buscando uma alternativa mais fácil, indo para o caminho do tráfico, das drogas, indo até mesmo se prostituir. Então, gente, vale a pena estudar. Diga não, aprenda a dizer não. Então, eu fico muito feliz porque eu sou fruto da UFRA, assim como você, tá com o pé na porta, falou que já está no último semestre da graduação. Parabenizar a toda a equipe da Enactus, parabenizar também a professora Natália, que foi ela que me indicou você para estar entrevistando hoje, que ela estava em Salinas fazendo coleta, pesquisa sobre um evento que está acontecendo ecológico, na praia do nosso litoral, exatamente. Mas, olha, eu estou super feliz em saber que você está por dentro ao máximo, assim, está estudando, está sabendo o que está acontecendo, porque isso era algo que eu sempre me perguntei. Eu disse, não, gente, um dia eu vou parar, vou estudar o que acontece com o lixo que não se dá destinação em Belém, e nós precisamos mudar. Então, se eu estou aqui, viva, nessa geração, e você também, é porque nós temos uma missão, temos que fazer a diferença. Talvez não tenha dado certo na geração dos nossos pais, dos nossos avós, mas a gente acredita que ainda há jovens que vão fazer a diferença na sociedade. Então, fica aqui o convite para vocês, já fica aqui esse gancho, olha que isso vai dar uma audiência, gente. A gente vai compartilhar aí com todos os grupos de Marituba. Alô, Marituba, vocês vão entender o que está acontecendo, por que esse aterro sanitário não sai daí. Vamos cutucar onde tiver que cutucar, eu estou longe. Para me acharem, vão ter que atravessar o oceano. Mas
brincadeiras à parte, mas é um problema muito sério. E a gente fica muito feliz de saber que nós temos aqui profissionais técnicos que sabem o que realmente está acontecendo. Falar de meio ambiente não tem como deixar de falar do lixo, falar da água. Inclusive, foi esses dias, né, Haroldo? Acho que foi ontem, o Dia Internacional das Águas, falar sobre a importância da água potável para a humanidade. Enfim, gente, é muito conteúdo. Falar da água na Amazônia é uma contradição, né? A Amazônia vive uma contradição hídrica. Ao mesmo tempo em que nós possuímos os maiores mananciais do mundo, a maior bacia de água doce do mundo, mas mesmo assim nós temos uma população que consome água imprópria, ou que precisa comprar água. Ou que não tem água em casa mesmo. Não, porque a água é contaminada, é imprópria para o consumo. A água é cheia de bactérias. Já temos uma pauta sobre água, um programa todo para Carol, só pode falar. Segundos para finalizar. A gente pensa numa Amazônia idílica, a gente pensa numa Amazônia no imaginário popular, principalmente as pessoas que não vivem aqui, imaginam aquela região de mata, né, pouco densa, de fato, alguns na onça, nos nossos bichos. Johnny, Tarzan, acho que andava por aí com uma tanga. Como eu citei anteriormente, nós somos 27 milhões de habitantes. Então, eu fiz um estudo em 2023, está disponível na internet para quem quiser acessar, que foi o primeiro estudo sobre a contaminação plástica no rio Xingu, que é, de fato, um rio da maneira como as pessoas de fora imaginam, que passa por reservas florestais, por unidades de conservação. Região de Marabá, por ali, né? Naquela região, um pouco mais... porque a região de Marabá já é um pouco mais adensada, né, em termos urbanos. No Xingu, eu já estive em Vitória do Xingu, já estive lá, gravando um programa de televisão. Então, Carol, você acredita que o rio Xingu ele apresenta um nível de contaminação plástico superior a rios localizados na China, na Índia, na Ásia, de uma maneira geral, na África, na Europa, nos Estados Unidos? Como que isso pode acontecer? Como é possível? Então, eu fui atrás de todas essas fontes. Isso é um assunto para o programa que vem, que a gente vai tratar sobre esse panorama de resíduos de uma maneira geral, mas, adiantando aqui em 30 segundos para vocês, na Índia, na China, na Europa, você tem uma alta densidade populacional? Sim. Você tem uma alta concentração de indústrias? Sim. Mas grande parte do volume dos resíduos gerados são tratados. Aqui na Amazônia, a gente tem uma baixa densidade populacional também. Nós temos uma baixa presença de indústrias? Sim. Mas os resíduos que nós geramos, eles são destinados in natura, vamos colocar assim, sem tratamento nenhum na natureza. E isso resulta culmina nesse resultado, onde a bacia do Rio Amazonas, que a Carol falou, é a segunda mais poluída do mundo. Então, o ribeirinho, ele tem diante de si o maior volume de água do mundo, mas ele não pode beber. Essa é uma contradição. Exatamente. E por esses paradoxos que existem os empreendedores, que ele vai levar solução para a dor de alguém. Então, nós precisamos de empreendedores rurais, empreendedores do campo, empreendedores ambientais, empreendedores que lutem pela sustentabilidade e, principalmente, gente, para que a gente possa ter um desenvolvimento social, urbano ou no campo e levar dignidade para as pessoas. Então, você consumir uma água potável de qualidade, você saber que destinar seu lixo para um local adequado, saber que seu lixo, até mesmo que você produz na sua casa, aquele resíduo do lixo orgânico que a gente está falando, casca de frutas, verduras, que você joga diretamente, você pode estar ali reaproveitando, fazendo uma compostagem, utilizando numa horta comunitária. Então, gente, tudo isso são soluções que nós podemos apontar. Então, nós estamos aqui para incentivar você através da conscientização e da ação. Então, vamos levar ideias, projetos
inovação para a nossa sociedade. Já temos uma pauta aí quentíssima, vai pegar fogo o programa de domingo que vem, porque falar do lixo, gente, a gente é falar de empresários, é falar de política e é cobrar, não adianta a gente maquiar. Essa que é a verdade. Então, algo que eu acho também, só para encerrar esse bloco, Haroldo, maravilhoso, é que quando você passa a empreender, você não fica dependendo do poder público para ter um emprego, para você ter um trabalho, para você ter renda. E, infelizmente, no interior do estado, às vezes a gente consegue, as pessoas acabam elegendo os mesmos vereadores que passam o dia inteiro, desculpa a expressão, coçando o saco, fazendo nada. Você elege os mesmos deputados, entendeu? Ou os mesmos prefeitos. Por quê? Porque você está comprometido com você não quer ficar desempregado, então você vai eleger aquela pessoa praticamente ali, obrigado, como um curral eleitoral, compreende? Então, o empreendedorismo, acho interessante isso, porque ele te dá uma liberdade. Então, você não vai ter que mais bajular ninguém, você vai ter que ficar ali, sabe, adulando uma pessoa por uma vaga de trabalho e emprego, que é a obrigação do poder público gerar emprego e renda para a população. Bom, gente, olha, meu Deus do céu, cada programa, o último programa tem 3 horas, gente, de transmissão, deu 3 horas, mas isso é maravilhoso, não estou reclamando não, é que a gente tem o que falar, a gente tem muito o que gerar, muito o que informar, tanto que não vai dar tudo para hoje, mas a gente vai encerrar esse bloco, nesse momento aqui são 17h30, que na volta a gente vai anunciar aqui o programa da Ruth Cruz, que está conosco diretamente de Nova York. Ela é a nova apresentadora aqui da Web Rádio Brasil Amazon. Você que tem o sonho de fazer uma especialização, uma pós-graduação ou trabalhar no exterior, num país de língua inglesa, é sua grande oportunidade de aprender inglês com a Ruth, porque ela também é professora de inglês, além de ser professora de teatro, escritora, cantora. Gente, é uma mulher, ela é polivalente. Ela é de tudo um pouco, mais especificamente o nosso projeto com ela aqui é estarmos estimulando você para aprender a língua inglesa. Como é que vai ser o inglês? Só no The Books on the Table, The Cats on the Table? Não, gente, vamos evoluir. Então, assim, Haroldo, até não sei se você tem um sonho um dia vir para o exterior, não sei, de repente fazer uma pós-graduação, ou mesmo vocês que têm parceria com universidades internacionais, a língua estrangeira é primordial, uma questão de sobrevivência no exterior. Então, independendo do país que você vai migrar, gente, e olha, inglês é uma língua falada mundialmente, então não tem para onde escapar. Eu, quando finalizar o meu curso de francês aqui na França, chegar no nível máximo, que é o C2, que é o nível máximo de francês, eu vou para o inglês, gente. Eu vou focar no inglês, porque o inglês abre muitas portas de negócios e até mesmo para quem produz artigo, para quem estuda, para quem quer se posicionar no mercado de trabalho. 2025, você ainda está no analógico, gente, sai do analógico, vem para o digital. E digital, entrar no mundo global, entrar também na língua inglesa. Então, a gente vai encerrando esse bloco, a gente agora vai com uma sequência de músicas, é o tempo que você toma uma água, toma um cafezinho, toma aquele açaí, abraço. Falando em parar, gente, abraço, nós estamos agora ao vivo, sendo retransmitidos na rádio Belém Fox, em Belém do Pará, estamos também sendo retransmitidos nesse momento em Moaná, onde tem um Festival do Camarão, gente, já estive lá em Moaná várias vezes, abraço para Moaná Online, em São Sebastião da Boa Vista, também no Marajó, agora estamos ao vivo, abraço para vocês aí em São Sebastião da Boa Vista, um dos... Assim, gente, o pôr do sol de lá é uma coisa, assim, incrível. Um dia você tem que ir lá em São Sebastião da Boa Vista. Abraço para o meu querido amigo Garotinho de Ouro, que está transmitindo a nossa programação agora na Rádio Rural FM. Olha só, gente, vamos de intervalo comercial. Você está no programa da COP30, programa aqui apresentado pela sua amiga Carol Rezende. Não sai daí que eu volto já já. Você está na Web Rádio Brasil Amazon. A voz da Amazônia para o mundo ouvir. Salut à tous et à toutes, je m'appelle Caroline, je suis communicatrice brésilienne. J'invite à tous mes amis et tous nos auditeurs à suivre notre programmation de la Web Radio Brasil Amazon. Ce week-end, on va montrer pour tout le monde les meilleurs des carnavals du Brésil. Je vous attends.
Você está na Web Rádio Brasil Amazon. A voz da Amazônia para o mundo ouvir. As notícias do Brasil e do mundo. A reação do mundo tem sido como era de se esperar. A integração de mais de 1 milhão de casos que obtiveram luz verde para residência em Portugal. A denúncia virou caso de polícia. Incêndios no Pantanal devastaram mais de 20 milhões de hectares. A história quase mudou por 2 centímetros. Estão na Rádio Brasil Amazon, a rádio dos brasileiros no exterior. Criado em 1997, o portal radios.com.br é o maior e mais antigo site de rádios online do Brasil. São mais de 20 milhões de acessos mensais. Acesse e ouça milhares de emissoras do mundo todo. Disponível também para Android e iOS em www.radios.com.br. Rádio Brasil Amazon. A voz da Amazônia para o mundo ouvir. Oi, tudo bem? Você busca aumentar as suas vendas, ter mais fluxo no seu comércio? Pois é, nós podemos te ajudar. Assim como você, o seu cliente também ouviu este anúncio. E por aqui, ele pode saber sobre você, seu comércio, o que você oferece, seu WhatsApp, o perfil das suas redes sociais e muito mais. Gostou da ideia? Entre em contato com a gente aqui na rádio e saiba mais. Agência de viagens, pois não? Alô, eu queria fazer uma reserva num voo para Nova York amanhã à noite. Nova York, ok, momentinho. O senhor prefere viajar pela tudo igual, pela não interessa ou pela dá na mesma? Bom, pode ser tudo igual, dá na mesma. Na verdade, não interessa. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Não existem grandes empresas sem grandes marcas. Anuncie aqui. Web Radio Brasil Amazon, the voice of Amazon for the world to hear. Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Isso mesmo, basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online.